quero ver se eu consigo compartilhar com você uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração há alguns dias. E ontem, de uma maneira muito especial, desde cedo, Deus tem falado comigo sobre esse tema, vamos chamar tema, né? E eu separei alguns textos bíblicos para nós linkarmos nessa manhã, meditarmos neles, para recebermos a instrução do Senhor e sair daqui transformados. Quantos querem sair daqui transformados nessa manhã? Queridos, eu não deixei a minha casa e vim a esse culto nessa manhã porque eu ia pregar, porque eu ia ministrar o louvor, porque eu sou pastor. Eu vim nessa manhã a esse lugar porque eu creio que foi marcado o encontro com Deus nesse lugar. E eu quero ter os encontros com Deus onde Ele marcar. Seja lá no meu quarto, a sós, né? Seja em família, num culto familiar, num tempo em família, na oração do meio-dia, na oração das refeições, ou seja numa reunião como essa, ou como a de ontem à noite que nós tivemos com os jovens. Eu quero estar presente para viver a sua presença, experienciar a sua presença e quem sabe ficar um pouquinho mais parecido com Ele, né? Amém? Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é chegarmos a ser como Ele é. Ele disse: sede santos, como santo é o Senhor vosso Deus. Se Ele disse para nós sermos, é porque Ele nos daria condições para isso. Você crê nisso? Se Deus é um Deus que promete a você algumas coisas, é porque Ele tem o prazer de cumprir isso na sua e na minha vida. Então nós precisamos ficar muito atentos ao que Ele quer fazer. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25, quero ler esse texto para introduzirmos essa palavra. Lucas 10, 25, está escrito assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Diga: respondeste corretamente. Só que ele disse assim: faze isso e viverás. Diga: respondeste corretamente, mas faze isso e viverás. Então esse é o texto que eu quero conversar com você nessa manhã. Jesus, lá em João 8, 31 e 32, Jesus teve muitos confrontos. E em um desses confrontos, com intérpretes da lei, pessoas que queriam se interpor a Jesus, talvez tentar destruir o que Jesus estava fazendo e dizendo. Lá ele diz então que ele disse para os judeus que haviam crido nele, depois da sua pregação: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nesse texto de João 8,32, que é um dos textos que eu mais gosto, eu nem sei listar quais são os textos que eu mais gosto, pastor Paulo. Eu gosto de tantos, mas esse eu gosto muito, porque Jesus ele faz uma afirmação que se eu tiver acesso à verdade, e não apenas o acesso à verdade, mas se eu conhecer a verdade, e o conhecer aqui não é simplesmente intelecto, conhecimento intelectual, mas se eu tiver experiência com a verdade, se eu tiver acesso ao efeito da verdade na minha vida, então eu vou ser liberto. Essa é a verdade. Jesus, Ele é o verbo de Deus, a verdade encarnada. E quando eu tenho experiência com Jesus, essa verdade me liberta. Amém? Então nessa manhã Jesus quer te libertar e me libertar. Você crê nisso?
libertar de coisas que queiram estar nos prendendo. E eu estive meditando nesses dias e ontem de uma maneira muito especial desde cedo, sobre um espírito que age no nosso meio. E eu chamo ele de espírito de distração. Amém? Existe uma ação das trevas, existe um arquiteto no inferno que trabalha ações para nos distrair. Porque a distração é a causa dos maiores acidentes sobre a terra. Na era da tecnologia e na facilidade que você e eu temos hoje de pegar o nosso smartphone, estar conectado à rede de internet, não custa nada muitas vezes você responder um WhatsApp ao volante. Porque parece que nós ficamos tão íntimos com a tecnologia que negligenciamos que nós estamos com uma arma na mão. Que o nosso carro é uma arma na nossa mão. E que num descuido, numa distração, nós podemos cometer um crime. E por isso, por cometer um crime, por causa da distração, por causa de um benefício que você e eu temos, podemos pagar caro por isso. A selfie que você pega no seu celular, e agora é legal porque você consegue colocar um cabinho assim, pôr bem longe, tirar uma selfie. Muitas pessoas caíram de pontes, de penhascos. Por quê? Por causa da selfie? Não, por causa da distração. Porque estavam concentrados em registrar o maior momento. Eu ouvi dizer de 2 filhos pequenos que estavam à beira, vamos dizer que ali é o precipício, eles estavam aqui, pai e a mãe disseram, nós vamos tirar uma foto, fiquem aí. Eles ficaram e eles vão mais para trás, mais para trás, mais para trás, mais para trás, mais para trás. E caíram no precipício. E as 2 crianças ficaram olhando seus pais caindo. Por quê? Por causa de distração. No trânsito, por causa de distração, o motorista na sua frente não anda quando o sinal fica verde. E por causa da sua distração, você não viu que ele não andou porque ficou verde e você bateu. Você percebe? Eu estou dando um exemplo de uma coisa muito simples, muito natural, mas que exemplifica que existe algo espiritual que nos leva a negligenciar, a nos distrairmos referente àquilo que tem o verdadeiro valor na terra. E é sobre isso que eu quero falar. E eu gosto desse texto. Eu vou voltar aqui pela escada. Acho que vou fazer uma escada ali, né, gente? Para voltar rápido, né? E eu gosto muito desse texto. E eu queria, antes de continuar a falar sobre ele, eu queria que você fosse comigo em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu quero que você entenda algumas bases que Jesus estabeleceu quando ele esteve aqui na terra como homem. Lá em Mateus 5,17, Jesus diz assim, vocês não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim desfazer, eu não vim negligenciar isso. Ele diz, não vim para revogar, vim para cumprir. Eu vim para estabelecer, para consumar a lei e os profetas sobre a terra. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está estabelecendo aqui uma verdade absoluta.
Ele está dizendo nas entrelinhas, e na verdade, objetivamente, Jesus está dizendo que ele não veio mudar as coisas que Deus começou na terra. Jesus, ele veio nos mostrar como é que faz. Porque Jesus, ele, no discurso dele, nesse assunto sobre leis e profetas, ele diz: aquele que negligenciar e ensinar os outros a fazer errado, ele não vai desfrutar do reino. Mas aquele que fizer certo e ensinar, porque o maior ensino que você e eu fazemos a respeito de qualquer coisa, não é com aquilo que a gente diz muitas vezes, mas é com a maneira com a qual nós dizemos as coisas, nas nossas atitudes, nas nossas ações. A maneira como o meu corpo age, a maneira como as minhas atitudes demonstram, as palavras que eu digo fazem sentido. Então Jesus, ele disse: eu vim mostrar para vocês como cumprir a lei e os profetas. E quando você viver isso, ensinar isso, você vai desfrutar do reino. Sabe que o desejo do coração do nosso Pai Celestial, o nosso Deus, é que nós desfrutemos dos benefícios dessa verdade que o reino de Deus veio estabelecer. Um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria no Espírito Santo. Quantos querem isso na sua vida? Eu quero. Não sei se você quer, mas eu quero. Amém? Eu persigo isso. Então Jesus, ele diz isso aqui. E mais adiante em Mateus 22, 36, eu só quero que você veja que eu estou contrastando aqui a teoria e a prática. Que nessa introdução aqui, para nós falarmos do texto, nós estamos contrastando aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Ou aquilo que eu faço com aquilo que eu sei. Sim ou não? É isso que nós estamos contrastando aqui nessa manhã. Para então nós falarmos sobre esse espírito de distração e para nós discernirmos como nós destruímos o poder do espírito de distração na nossa vida. E lá em Mateus 22, 36, Jesus é confrontado mais uma vez. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, no sentido de teoria e prática, ele veio dizer o seguinte para nós: eu não vim condenar o mundo, eu não vim trazer juízo sobre o mundo, eu vim para que o mundo fosse salvo, eu vim para amar aquele que não é amado, eu vim para cuidar daquele que não é cuidado. Por isso que quando aquele jovem pergunta para Jesus qual é o grande mandamento da lei, ele responde que são dois. Que um é dois, que dois é um. Que assim como o Pai e o Filho são um, assim como eles são uma coisa só, o primeiro e o segundo mandamento são um mandamento só. E Jesus, ele estava dizendo também aqui nas entrelinhas, em todo o seu ministério, ele estava dizendo na sua vida prática: eu vim para cumprir esta verdade, eu vim para amar você, eu vim para cuidar de você, eu vim para expressar a realidade da lei e dos profetas, para que você viva e usufrua do reino de Deus aqui na terra. É forte isso, né, gente? Então nessa introdução nós voltamos lá para Lucas 10. Quando em Lucas 10, o intérprete da lei, ele quis pôr Jesus em prova. Ele quis questionar Jesus. Quantas vezes situações se levantam para questionar a nossa fé, para se interpor entre o que o nosso Senhor disse e a realidade que nós estamos vivendo.
e dizer que a realidade que nós estamos vivendo é a realidade, e não é. A nossa realidade é Cristo. Você ouviu isso? O que você está vivendo, o momento que você está vivendo, é um momento, é como o choro, que pode durar uma noite, mas que como amanhece um dia, a alegria virá amanhecer também na sua vida. Por quê? Por causa de quem falou. Para nós, o fim não é o fim. Para nós que estamos em Cristo, perder muitas vezes não é perda. Porque aquilo que você e eu estamos vivendo hoje não pode nos parar. E as vozes que falam no seu ouvido e dizem tantas coisas, não podem ter o efeito que a palavra de Cristo tem. Porque se conhecerdes a verdade vos libertará. Se conhecerdes a Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece Jesus, Satanás não para você. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: dê ouvidos à voz de Jesus. Dê ouvidos à voz da verdade, querido. Então diz que ele levanta e fala assim: o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus responde de novo: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo. Só que o texto diz, no versículo 28, no versículo 29, eu quero que você vá comigo lá, no versículo 29. Ele, porém, querendo o quê? Justificar-se. Não sabe o que é, Jesus? Não, mas é que eu só fiz isso por causa disso. Não sei se você consegue, mas eu consigo ver um espírito de distração ali. Não, sabe o que é, Jesus? É que eu não amo, porque sabe, né? Pô, fez muita injustiça comigo, né? Pelo amor de Deus. O senhor sabe quanto ele me deve? Então o senhor tem que ver isso, entendeu? Tem que ver o meu lado também. Não, mas na verdade, Jesus, sabe o que é? É que eu esqueci. Eu esqueci. Não, Jesus, eu não tenho nada a ver com isso porque eu não sabia. Eu não sabia de nada. Distração. Negligência e distração. Para quê? Para que você não desfrute do reino. Para que você não viva os benefícios do reino de Deus e nem eu. Então esse homem quer se justificar. E aí Jesus conta uma história que você e eu conhecemos, que é conhecido como a história do bom samaritano. E nessa história Jesus começa a discorrer, e ele fala, que no versículo 30, que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Vamos ler. Quando caiu nas mãos de assaltantes. O que eles fizeram? Tiraram as roupas, espancaram-no e foram. Ele ficou como morto. Aconteceu que estar passando pela mesma estrada um sacerdote. Imagine que ele estava ao celular. O que é, sumo sacerdote? Ah, é? Precisamos? Ah, ok. Aqui está o rapaz caído. Tá, eu já estou indo. Você percebe que o espírito de distração, muitas vezes, ele não age para deixar você à toa, mas deixar você muito concentrado em uma coisa muito importante.
algo muito importante que talvez você tenha que fazer. E ele leva você e leva a mim a negligenciarmos o que é mais importante. O sacerdote passa ao celular, né, contextualizando os dias de hoje, falando com o sumo sacerdote. Eu já estou indo, chefe, estou indo. Ele vê que tem um problema, mas ele não para, porque ele tem um compromisso. Espírito de distração e de negligência. Aí Jesus continua o texto. Semelhantemente um levita. Lá está outro. Também no celular. Vamos usar o celular, que o celular é bacana. WhatsApp. Adson, já estou chegando, estou atrasado. Peguei um trânsito aqui na Marginal. Ih, que acidente feio. Não, porque eu vou tocar. Eu tenho ensaio, Só contextualizando um pouquinho. E não paramos, não nos importamos, às vezes, com pessoas que estão passando alguma situação difícil, que talvez, se você e eu estivéssemos no lugar dela, estaríamos clamando e dizendo: será que alguém não vai parar e me ajudar? E aí Jesus continua, no versículo 33, diz que certo samaritano seguia o seu caminho. Eu imagino ele com o celular no bolso, dirigindo seu carrão. E quando ele viu, ele parou. Ele tinha um compromisso, ele tinha o seu caminho, ele tinha as suas responsabilidades, só que ele viu uma necessidade e ele disse: eu vou ajudar esse rapaz, não custa nada. Aqui na frente já tem um hotel, eu deixo ele lá, tem um pronto-socorro ali, eu coloco ele lá, eles cuidam dele, não custa nada. Ele não estava ao celular, porque quando o celular toca ele para, encosta o carro, ele não vai matar ninguém, né? Ah, ok, era importante. Cinto de segurança, vamos embora de novo. Você consegue enxergar os detalhes? Então, nesse texto aqui, Jesus, ele traz um ensino prático sobre qualquer tipo de desculpa que a gente possa dar. E ele diz assim: você pode amar de verdade. Você pode amar as pessoas de verdade. Sabe, um pouquinho para frente desse versículo 38, porque nessa história Jesus pergunta: quem você acha que fez certo? O que ele responde no versículo 37? O que usou de misericórdia para com ele que fez certo. E o que Jesus disse? Aquilo que você sabe, faça. Como que eu vou destruir o espírito de negligência, de distração na minha vida? Quando eu pensar naquilo que eu sei e fizer o que eu sei. Quantos aqui sabem que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos? Quantos sabem? Então faz isso. Como? Aqui existe essa história aqui de Jesus, essa parábola de Jesus, ele fala de uma situação de necessidade. Ele fala de uma situação difícil em que alguém se encontra. Você sabe que tem pessoas do seu lado passando necessidade nesse momento? Não, você não sabe. Eu também não, sabe por quê? Porque nós estamos distraídos. Vou usar outro termo, nós estamos focados. Não porque eu tenho que estudar, não porque eu tenho que trabalhar, não porque eu tenho que produzir, não porque eu tenho que me colocar no ministério, não porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Distração.
Por que distração, pastor? Então eu não posso trabalhar? Você deve trabalhar. Ah, então eu não posso trabalhar? Você deve estudar. Ah, então eu não posso buscar minha promoção? Você deve buscar a sua promoção. Mas você tem que fazer essas coisas sem negligenciar aquelas. Aquilo que eu sei, eu tenho que fazer. Como que eu destruo o espírito de negligência? Quando eu começo a fazer o que eu sei. Aquilo que eu experimentei, aquilo que eu recebi do Senhor. Quando eu começo a viver isso, então, eu já. Essa semana, não levanta a mão. Quem já não pensou que Deus iria te abandonar? Deus me abandonou. Ah, Deus me abandonou. Deus está longe. Beleza, Ele está longe, mas pelo menos está me vendo. Mas agora Ele me abandonou. E o pior, eu estou com meu coração ferido e eu acho que essa dor nunca vai passar. Quem já não pensou que não era o alvo do amor, que a dor não ia passar? Quem já não pensou isso? Quem já não pensou? Eu já pensei. Só que como Deus estabelece a realidade do amor dele? Quando eu amo a Deus e quando eu amo o meu próximo, assim como eu me amo. É a trindade do amor, gente. É o amor de Deus, o amor que você tem por si mesmo, o amor a Deus, o amor que você tem a si mesmo e o amor que você tem ao próximo. Ele é a expressão do amor de Deus. Então, como que eu vou na prática cumprir a lei e os profetas? Como que eu vou na prática destruir o espírito de negligência? Amando as pessoas, isso é uma das maneiras. Amando, se importando, pensando. Ao invés de ficarmos distraídos pensando. Será que o pastor Paulo está bem? Será que ele está precisando de alguma coisa? Ligando, só liguei para dizer que eu te amo. Visitando. Porque senão, querido, sabe o que é que acontece? Não sei se é só com você ou é só comigo. Tem irmãos que eu cumprimento uma vez por mês na igreja. Tem pessoas que falam comigo uma vez a cada 2 meses. E se a regra for exata, nós falamos durante um ano inteiro 6 vezes. Gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está bem. Existe uma ação demoníaca nos cegando no que diz respeito à realidade que nós somos chamados para viver. Nós não precisamos esperar alguém morrer para consolar a família. E depois ter que carregar uma culpa. Por que eu não falei com ele essa semana? Podia ter falado. Por que eu não abracei e disse você é especial para Deus e para mim? O evangelho é simples, gente. Só que a gente tornou ele, talvez, muitas vezes, muito tecnológico, muito formatado, de um jeito que Deus não planejou. Uma coisa, queridos, são os projetos. Uma coisa são as estratégias, a estrutura que você usa para alcançar pessoas. Mas a célula, a vida, ela está em você e em mim, para tocar e mudar a vida das pessoas. Sabe por que esse lugar tem tanto valor para Deus? Porque você e eu estamos aqui dentro, para receber aqueles que vão entrar com os corações feridos e destruídos. Porque nós vamos sair daqui de dentro e vamos tocá-los aonde eles estão. E existe uma regra espiritual, queridos. Qual é a regra espiritual? Que nós temos que atender as pessoas nas suas necessidades, mas primeiro aos santos.
Primeiro eu preciso atender a Gislaine. Primeiro eu tenho que atender ao pastor Chimizo, a Marizilda. Eu preciso atender primeiro os de dentro, com coisas simples, não precisa ser nada extraordinário, mas o evangelho simples, que ama de fato e de verdade, ele tem que começar aqui, para nós termos autoridade lá fora. E eu penso que nós estamos negligenciando isso. Eu penso que eu estou negligenciando isso. Quando eu não sei de algumas coisas. Por que eu não sei? Porque eu não pensei. Por que eu não pensei? Porque eu estou distraído. E por que eu estou distraído? Porque eu estou focado em outras coisas que têm menor valor, que estão numa ordem diferente, que deveria ocupar o segundo lugar, e está ocupando um lugar antes do essencial, do fundamental, que é amar. Começa em casa, gente. Começa lá na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. É lá que eu sou um cristão de verdade. É lá que eu expresso de verdade a minha fé. É lá que eu estou dizendo que eu sou um hipócrita ou que eu sou um crente, é em casa. Ganhando muitas vezes o mundo inteiro. Sendo conhecido, reconhecido. O que adianta tudo isso? Se eu perder os meus filhos e a minha esposa? O que adianta isso para mim, se você não estiver mais aqui? O que isso vai adiantar se nós não construirmos nada mais juntos? O juntos é que importa, não o que nós fazemos. O que fazemos só tem valor porque estamos nós juntos fazendo. E é isso que dá de nós, o prazer de estarmos juntos. E nós temos que acabar com isso, gente. Como? Nos convertendo, nos arrependendo, dizendo: Deus, pecamos, negligenciamos. E não nos justificarmos. Mas e aí? Mas sabe o que é? Sabe o que é, rapaz? Presta atenção. Ele já falou. Como vai querer se justificar? Como que eu vou querer dar uma desculpa? Se eu estou errado? Se sou eu que estou fazendo o que não devo fazer e não estou fazendo o que devo fazer? Eu creio que nessa manhã Deus quer chamar a tua e a minha atenção. E talvez mais a minha do que a sua. E dizer: acorda, rapaz, acorda! Você já tem muito. Você já tem muito investimento na sua vida. Você já tem muita unção. Você já tem muito valor. Eu já lhe dei muita autoridade para você ficar parado e não fazer o mínimo. Você percebe isso, querido? Às vezes nós queremos ganhar o mundo inteiro. Mas nós negligenciamos porque estamos distraídos em querer ganhar o mundo inteiro. Esquecemos daqueles que estão perto. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: me perdoa, irmão. Eu não vou mais esquecer de você. Dá um abraço nele e fala: eu não posso mais te esquecer. Dá um abraço nele, nela. Estou junto com você. Dá uma palavra de Deus para ele, para ela. Fala: eu estou com você, meu irmão. Amém, gente? Aí Jesus conta aqui está embutido na história dele. Ele vai visitar uns amigos. Versículo 38 de Lucas 10. Pode colocar lá. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu à sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Olha que tremendo. Próximo versículo. Marta, porém, estava ocupada. Tem uma versão que diz distraída. Ocupada, distraída. Ocupada, distraída.
Ocupação pode ser distração? Compromisso pode ser omissão? Uau! Preste atenção. Até rima esse verso que a gente está fazendo aqui, né? Vou fazer um rap. Se eu fosse um rapper, eu já ia largar um rap aqui para vocês. Mas eu manjo desse negócio não. E ela estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, estou muito chateada com você. Estou muito chateada com você. Quem te convidou? Foi essa aí? Quem convidou? O texto no início diz. Quem convidou Jesus para ir para a casa dela? Marta. E agora, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não se importa que minha irmã me deixa sozinho trabalhando? Fala para ela me ajudar. Afinal, eu te convidei. É o que diz no versículo seguinte. Respondendo o Senhor: Marta. Ei, Marta. Alô. Hello. Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, você está distraída, Marta. Ei, volta, Marta. Papai, olha o que eu fiz para você. Papai, só um pouquinho, tô. Papai. Vocês viram um videozinho que eu postei? Não sei se você viu. Viu? Lá no Facebook. Depois você olha, é bem legal, é de desenho assim. O filho vem: papai, e o papai nunca dá atenção. Papai nunca dá atenção. Papai nunca dá atenção. Depois ele fala: filho, agora eu não posso. E dá as costas e vai embora. Talvez algumas coisas na nossa vida, quando Deus quer e nós não queremos, o dia que nós quisermos, talvez Ele não queira mais. E Jesus dá uma bronca em alguém que é amigo. Ele fala: Marta, pelo amor de Deus, Marta. Johnny, pelo amor de Deus, Johnny. Você está muito inquieto e ocupado com muita coisa. Rapaz, para. Eu já não ensinei para você que não é assim. Eu já não te falei a respeito disso. Olha, tua irmã aprendeu. Ela aprendeu. Ela sabia que o importante agora é ouvir o que eu estou falando. Ela sabia que o importante agora é parar e não responder e-mail ou WhatsApp. Não era o momento. Não era o momento de olhar quem colocou alguma coisa no Facebook. Não era o momento. Era o momento do diálogo. Era o momento da atenção, não da distração. E aí nós podemos aplicar em tantas áreas da nossa vida. A esse momento da palavra, ao momento de comunhão em família, em casa, ao momento de produzir algo no trabalho, ao momento da reunião no trabalho. Há tempo para tudo, gente. Para todo propósito há tempo e há uma maneira de fazer. Há tempo de mandar mensagens no WhatsApp. Há tempo de responder os seus e-mails. Mas há tempo de socorrer o aflito. Há tempo de ouvir o que o seu filho tem para falar. Há tempo para você parar e ouvir o conselho, talvez, na sua opinião, quadrado do seu avô. Mas é um conselho sábio de quem é experiente, que viveu num outro tempo que você não tem ideia como era difícil, porque acha que agora é diferente, mas naquele tempo também era diferente. Também era desafiador, também era difícil. E o conselho tem o seu valor. Então sabe o que eu acredito nessa manhã, queridos? Que nós precisamos dar um basta nisso. Como nós vamos dar um basta? Ouça, aquele que ouve a minha palavra e pratica.
aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele é como uma casa que o construtor foi inteligente. Aí ele encontrou um lugar sólido, uma rocha, e aí ele cavou, aí ele fazia estacas e construiu a casa. E quando as coisas que acontecem com todo mundo, os ventos, a chuva, a dificuldade, a enfermidade, a injustiça, a falta de dinheiro, a perda de alguém na família, quando bate a casa, ela fica firme, porque deu ouvidos, atendeu ao que o Senhor disse. Ficou triste, teve que fazer uma pintura, porque a chuva lavou toda a pintura. Tem que dar umas arrumadas, sim, tem que. Mas permanece inabalável. Você não perde os teus filhos, você não se separa da sua esposa. As pessoas vão te amar e você vai amar as pessoas. Por quê? Porque você atendeu ao que Jesus disse. Não adianta conhecer, não adianta teoria. Tudo na vida é prática. E no dia do juízo, nunca Deus vai te perguntar: o que você sabe ao meu respeito? Ele vai te dizer: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez? Sabe o que eu fiz, Deus? Eu calei a voz desse espírito de negligência na minha vida. Eu subjuguei o poder do inferno, crendo no que o teu filho Jesus disse. Eu pratiquei. Eu dei ouvido aos meus filhos, eu dei ouvido ao meu marido, eu dei ouvido à minha esposa, nós tínhamos comunhão, eu cuidei do meu irmão, eu visitei o órfão, a viúva e o necessitado, eu visitei aqueles que estavam precisando de um conforto, eu liguei na hora da dor, eu estive junto, porque é isso que eu vi Jesus fazer. Esse é o ponto. Nós precisamos voltar à essência, nós precisamos voltar ao início, nós precisamos de uma conversão, um arrependimento que é fruto de uma consciência. Fui eu sou o pecador, eu errei, Deus, fui eu. Aí eu me arrependo, porque como eu pude. Mas eu também tomo a decisão, eu não farei mais isso. Eu vou fazer diferente. Eu li ontem, e eu termino com isso, um artigo de uma mulher falando a respeito dos seus filhos. E ela falava sobre o poder do grito. O poder do grito. E ela, na sua experiência, compartilhou que ela percebeu que quando ela falava com as suas filhas, uma de 3 e uma de 6 anos, elas ficavam com medo. Falou uma coisa áspera com a filha e a filha ficou com medo. Ele olhou, Um dia a filha fez uma coisa errada, deixou cair, eu acho que um pote de arroz, 1 milhão de flocos de arroz no chão. E ela foi avisar a mãe já assim, né? Eu vou usar uma linguagem minha, se ferrei. E assim já. E a mãe olhou e falou, ué, o que aconteceu? E ela disse assim, minha filha tem medo de mim. Minha filha tem medo de mim agora. Ela entrou em pânico, falou, não, eu preciso mudar. E ela começou a mudar. Levou 2 anos e meio. Ela mudando de atitude. Queridos, a decisão que você toma hoje vai ter uma trajetória. Ela vai ter um caminho a ser percorrido, difícil. Porque às vezes, no exemplo dessa mulher, o grito vai estar na garganta e você vai... O que foi? Não, uma barata! Sabe? E ela disse que ela começou a mudar. E as filhas já não tinham mais medo dela. E um dia ela estava fazendo um trabalho, 3 capítulos de um livro, desapareceu. Sumiu do computador dela. Imagina, 3 capítulos de um livro, eu imagino que são algumas horas de trabalho.
pensar o que escrever e digitar. E sumiu. E ela ficou doida. E era hora de levar as crianças para natação. Ela doida para chutar o balde. Pegou o carro, foi, e se segurando, as filhas olharam para ela e disseram assim: mamãe, você está bem? Aí ela, querendo soltar um grito, brava, ela falou: a mamãe não está muito bem, eu não gostaria de conversar agora. E elas entenderam, ficaram quietinhas, não falaram mais nada. Quando chegou em casa, depois mais tarde, a filha viu a mãe no computador e veio, abraçou e disse: mãe, está tudo bem? Ela falou: eu perdi 3 capítulos do meu livro. Ela falou: mamãe, eu acredito que você é capaz de escrever isso de novo. Uau! Ela olhou assim: eu te ajudo, mamãe. Está vendo a diferença, gente? Se nós estivermos dispostos a pagar o preço de uma mudança que talvez possa ser difícil para você, com a ajuda do Espírito Santo vai ser fácil, gente. Vai ter que ser persistente, mas vai ser prazeroso. Tudo que você e eu vamos vencer. Então vamos cumprir aquilo que Jesus disse. Vamos ser como Ele foi, fazendo o que Ele fez. E eu creio que isso vai mudar as nossas vidas. Você crê nisso, querido? Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos sair daqui praticando isso, gente. Vamos sair daqui dizendo: Deus, eu quero ser diferente. Chega, eu não quero esse evangelho superficial, tecnológico. Eu quero o evangelho como no início, próximo, junto, porque isso vale a pena. Quantas vezes você foi almoçar esse ano na casa do irmão? Quantas vezes você convidou alguém para almoçar? Não, é que nós tivemos grupo lá em casa. Querido, esquece o grupo. O grupo você faz o lanche, tem tudo. Segue a sua rotina normal, está tudo certo. Mas sabe, pega aquele irmão e fala assim: ô irmão, você queria almoçar lá em casa domingo que vem? Tal. Vamos fazer um almoço junto, vamos fazer um bem bolado. Né? Vamos lá na laje, lá, Maxi. Vamos colocar aquela churrasqueirinha, vamos detonar, velho. Churrasco na laje, gente. Sabe, essas coisas que são demonstração de amor, vamos fazer. Nós tivemos o nosso grupo de vida, tivemos que mudar para fazer, ao invés da segunda, fizemos na sexta, e o casal, o Joca e a Carla, prepararam lá a gente entrou assim, eu já pensei, nem Salomão em toda a sua glória, nem ele, que tinha tudo, isso ele não tinha. E a gente teve um tempo gostoso, rimos, estávamos com saudade de rir junto. Mas era o grupo, mas foi diferente. Porque a gente curtiu estar junto. Nós precisamos curtir estar junto. Tem grupo de novo. Que tem grupo de... tem grupo! Sabe a diferença? A gente estava cantando aqui no final, antes de começar o culto, final do ensaio, né? Que Deus, Ele é incomparável. Alguma coisa assim a gente estava cantando, eu falei: Deus é bom? Não há outro. Não há outro como tu, a gente estava cantando. Não há outro como tu. Querido, você pode cantar não há outro como tu, que nem um papagaio que não entende o que está falando. Não há outro como tu, não há outro como tu. Você pode cantar a mesma coisa com revelação e dizer: Deus, não há outro como tu. Não há ninguém como o Senhor. Você entende como muda? É a mesma letra. Só que um é o papagaio que não sabe de nada e o outro é você, que tem a verdade habitando dentro de você. Vamos ficar em pé? Eu quero orar com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, galera. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Vamos orar. Jesus, obrigado por essa palavra, esse ensino da parte do Teu Espírito Santo, para nos alinhar ou nos realinhar nessa manhã e trazer de volta o valor, o verdadeiro valor do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que toda pessoa que crê tenha vida eterna. O Senhor fez tudo o que fez por causa de pessoas. O Senhor criou a terra, e depois que estava tudo perfeito, o Senhor criou Adão. Tudo foi feito por causa do homem, para que o Senhor pudesse habitar no homem e se relacionar com o homem e com a mulher. E depois que o pecado destruiu tudo isso, Deus, o Senhor ainda foi tão amoroso conosco. Falou: não é possível, eu vou resgatá-los. E o Senhor enviou Jesus. E a experiência com Jesus mudou o curso da nossa história. E nós que estávamos sentenciados à morte, ao inferno, agora recebemos em Cristo Jesus a adoção de filhos. E agora o nosso destino e a nossa herança é o Senhor, com quem passaremos a eternidade. Isso é demais. Isso é demais, Jesus. Eu quero que nessa manhã o Senhor nos toque e nos restaure e nos recoloque onde nós precisamos estar, para que esse mundo conheça o Senhor, conheça o teu amor, conheça a tua glória. Diga assim: mais de ti, mais de ti, mais de ti. Vamos dizer isso. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Enquanto as irmãs cantam mais de ti, eu quero te convidar a deixar o seu lugar. Se você quer colocar no altar a sua vida e dizer: Deus, chega. Deus, eu quero uma mudança para a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero ser o conhecedor do teu amor. Eu quero ser um praticante do teu amor. Não por intelectualidade, mas por verdade. Então eu quero desafiar você: sai do seu lugar rapidamente, vem aqui para frente, colocar no altar a sua vida. Diga: mais de ti, Senhor, mais de ti. Esse é um convite para todos, se você pode, se você quer. Deixa o seu lugar, vem à frente, venha falar com o teu Pai.
Não venha para frente por mim, venha para frente por Ele e por você. De novo diga mais, de ti. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você não tenha uma experiência com a verdade. Ainda é a hora, vem para frente e fala: Jesus, eu quero você. Eu quero você na minha vida. Venha, querido, venha. Diga mais, mais, mais de ti. Queremos mais, de ti. Preciso mais do Senhor e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça em mim e eu diminua diante dele. Apareça diante dos homens, eu me constranjo com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Se você quiser, levante suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço nessa manhã que eu tenho falhado, que eu não tenho feito e que eu não tenho sido quem o Senhor me chamou para ser e fazer. E nessa manhã eu coloco a minha vida diante do teu altar. Eu me arrependo, eu estou triste por não ter feito o que devia fazer. Mas eu tomo uma decisão nessa manhã. Eu quero ser diferente. Eu quero ser como Jesus, fazer como Ele fez, cumprindo a tua vontade para mim na terra, que é amar o próximo como eu me amo, assim como eu amo o Senhor, porque o Senhor me ama. Por isso, Senhor, eu declaro que eu faço um compromisso nessa manhã, de que eu ouvirei a tua voz, de que eu não darei ouvidos à distração, mas à tua voz, e eu farei, e eu serei tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu coloco a minha vida, a minha família, esposa, marido, filhos, coloco os meus irmãos diante de ti, e eu me comprometo a ser uma bênção na vida deles, para que o mundo, quando vir isso em mim, queira o que eu tenho. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia.